Cavalheirismo. Ação ou qualidade própria de cavaleiro. Ato ou procedimento nobre. Brio, galhardia, distinção. Você acabou de escutar a definição da palavra cavalheirismo segundo o dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-teimas. Olá, está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto. E eu sou a Teca Carbonel. Nesse programa, nós vamos responder o áudio que recebemos de um ouvinte. Toca aí a pergunta do Edgar de São Paulo. Ouvi o programa número 1 sobre definições de machismo e feminismo. Isso me fez lembrar uma conversa que tivemos no final do ano passado, eu e alguns dos meus cunhados aqui, e eles confundiram machismo com cavalheirismo. Se vocês puderem fazer assim a definição do que seja realmente o cavalheirismo em contraposição ao machismo, num episódio futuro, eu agradeço. Pois bem, Edgar, então hoje a gente vai falar sobre a definição da palavra cavalheirismo. Essa palavra tem origem do termo latim caballarius, que remete ao homem que anda a cavalo, o cavaleiro. Na Roma Antiga, os homens que faziam parte da cavalaria eram considerados de classes sociais superiores e, portanto, esperava-se deles um tratamento cordial, proveniente da corte. Foi na Revolução Francesa que o cavalheirismo foi posto em xeque como um conceito que reiterava valores da monarquia. A essa altura do campeonato, o cavalheiro não só era o indivíduo que tinha vínculos com a família real, mas também qualquer homem que demonstrasse atitudes consideradas educadas com relação às mulheres. A fragilidade e dependência feminina exigiam que homens abrissem as portas para a moça passar, oferecessem seu assento para a jovem se sentar e pagasse a conta do restaurante quando acompanhados de uma mulher. Em 1996, os psicólogos norte-americanos Peter Glick e Susan Fiske caracterizaram as atitudes cavalheirescas como sexismo benevolente. Uma vez que o homem que está sendo cavalheiro o faz em atitudes direcionadas apenas às mulheres, existe um reforço às expectativas criadas para cada gênero por uma sociedade sexista. Nesse caso, a recompensa vem de forma positiva, se confundindo muito com demonstração de afeto e gentileza. Nessa mesma pesquisa, Peter e Susan apontam que em países e culturas onde há valorização do sexismo benevolente, é onde ocorre maior incidência do sexismo hostil. Isso significa que quando o cavalheiro se depara com uma moça forte o suficiente para abrir a própria porta, normalmente ele tem um comportamento violento. Nesse caso, são observados tanto ofensas verbais relacionadas ao gênero, como vadia ou vagabunda, até violências físicas, como o estupro e o feminicídio. Ô Teca, eu queria saber se você sabe qual que é a diferença entre cavalheirismo e machismo. Olha, respondendo a pergunta do Edgar, tem uma diferença muito grande, eu acho, Ju. O machismo, ele realmente é uma forma explícita, né, de desvalorização da mulher e superioridade masculina. E o cavalheirismo é uma forma, digamos, é uma forma de machismo, mas é uma forma mais, assim como a gente falou agora na introdução, que seria o sexismo benevolente, né? Seria uma forma soft do machismo, né? O que você acha? Eu acho que o problema é quando se espera alguma coisa em troca dessa ação, né? Tipo, se uma pessoa abre, ou se um homem abre a porta pra mim, se ele espera que eu vá reagir ou enxergar ele de uma forma diferente por conta disso, se ele tem uma segunda intenção por trás disso, aí eu acho que o cavalheirismo se torna uma ação machista, né? Mas a partir do momento que ele faz isso por boa vontade, assim como eu também abro porta para homens em momentos diferentes da minha vida, já abri portas para homens, eu acho que tá tudo bem, eu acho que é só uma ação que você fez porque você quis, assim. O problema é quando tem uma segunda intenção por trás, né? A questão também, Ju, que eu acho com relação a isso, a esses tipos de cavalheirismo, é que caso a gente não. É que gera dúvida, entendeu? Por exemplo, você falou assim: ah, se o homem abre a porta pra mim não esperando que receba algo em troca, tudo bem. Mas o que garante que aquele homem não tá esperando algo em troca, sabe? Dando um exemplo mais. Que vai ficar mais fácil de entender o que eu tô querendo dizer. Se você sai com um cara, né? Você vai num date com um cara. E ele paga a conta, e assim, sei lá, vai no restaurante mais caro, ele paga tudo pra você.
é muito difícil, assim, falando da posição da mulher, é muito difícil você recusar, falar: "Putz, meu, não tô afim de ficar com ele, sei lá, ele foi super legal, foi super gostosa a noite e tal, mas eu não tô afim", sabe, por X motivo. E isso eu acho que se estende até, por exemplo, putz, meu, o cara pagou o motel, a gente deu uns beijos, chegou na hora H, eu perdi a vontade. E aí, assim, aí a questão que gera é o seguinte: "Tá, mas esse não que você vai ter que falar pra ele, como que ele vai encarar?" Quem garante que ele não vai ser uma pessoa que vai encarar de uma forma violenta? Porque a sociedade também disse pra esse homem que ele tem que ser violento, ele não pode aceitar o não, depois de tantos cavalheirismos, entendeu? Então esses pensamentos que ficam, né, implícitos, assim, que eu acho que podem gerar, tipo, tanto gatilhos, quanto podem gerar dúvidas e acabar fazendo você tomar decisões só pra você evitar um possível atrito. Não que você seja realmente afim de ficar com o cara, mas você fica só pra, tipo: "Ai, tá bom, vai, só porque ele pagou o jantar e pra ele não causar na minha, eu vou dar uns beijos aqui e tá tudo bem". Isso faz a gente repensar e tentar, reconstruir a maneira que a gente vê diversas coisas. Eu acho que a primeira é você não é obrigado a nada, né, não é porque você é o homem da relação que você é obrigado a pagar as contas, que você é obrigado a abrir a porta, que você é obrigado a dar lugar para a mulher sentar. E também, se você fizer isso, a mulher não é obrigada a dizer sim a tudo o que você quer, né. Se você pagou o jantar, se você pagou o motel, se você pagou se o carro é seu, tudo que fez aquela noite, entre aspas, ser agradável, que a gente sabe que não é isso que faz uma noite ser agradável, né, mas tudo que for relacionado a dinheiro, né, foi você, foi o homem que deu, a mulher não é obrigada a dizer sim só porque você deu todas essas coisas, né. Então e isso não te dá o direito de maneira alguma de ser violento e mais uma vez a gente tá batendo na tecla de como que os homens, reagem à rejeição, né. Ainda é um problema que os homens não sabem lidar muito com um sentimento negativo, com uma rejeição, e aí eles acabam sendo violentos quando isso acontece, né. Tem tudo a ver com o que você falou, que a gente falou no episódio sobre friendzone, né. E a friendzone, queira ou não, é uma resposta a um cavalheirismo não correspondido, né. Porque é aquela coisa do tipo: "Pô, mas eu, sei lá, dei flores, dei chocolate, comprei presente e tals, e ela não correspondeu à minha amiz a ao meu afeto e eu fiquei na friendzone". Tipo, seria uma forma menos agressiva, digamos, mas é uma violência verbal, né, digamos assim, como a gente debateu no episódio sobre friendzone e tal. Então, assim, é isso, tipo, é uma exigência também, por isso que entra na questão do sexismo, porque cada gênero, é esperado que se façam coisas de acordo com o seu gênero e que você responda a essas atitudes de uma forma X ou Y por causa do seu gênero. E aí por isso que o cavalheirismo acaba se enquadrando no sexismo. E se aí você fala assim, por exemplo, que nem você falou agora, Ju, agora há pouco, você falou: "Ah, mas eu abro porta pra todo mundo, seja mulher, seja homem, seja cachorro, seja o que for". Então assim, então isso você não tá sendo cavalheira, você está sendo gentil, né. Eu acho que é uma questão da gente adequar o nosso vocabulário pra poder falar as coisas da forma correta, né. Tentando falar um pouco da parte masculina que diz: "Ah não, mas, as feministas estão sendo frescas, porque o cavalheirismo, é só a gente querendo ser gentil". Então você tá sendo gentil, você não tá sendo um cavaleiro, e tá tudo bem, sabe. Você continua sendo legal. Porque o cavalheirismo, ele coloca realmente o papel direcionado, igual você falou, né, o papel direcionado para cada pessoa. Eu não tinha pensado dessa forma, de ver isso como gentileza. Eu até vou ser muito honesta aqui, que muitas vezes quando eu tô, por exemplo, no metrô e um banco vaga e um homem senta na minha frente, eu falo: "Poxa, mas eu sou mulher, você não vai me dar esse lugar?". E aí de repente eu começo a pensar: "Mas eu não sou frágil, eu não preciso desse lugar". Eu até muitas vezes eu tenho problema no joelho, eu sinto dor de ficar em pé por muito tempo, mas o cara não tem como saber disso, né. Então eu tento me tirar desse papel de frágil, né, de a obrigação dele é me dar aquele lugar, e porque não é. E na maioria das vezes é o que acontece, assim, se eu tô perto de algum homem, a maioria das vezes eles me dão um lugar, né. Mas quando isso não acontece, eu fico tipo: "Poxa, será que ele não tá vendo que tem uma mulher aqui, ó, perto dele, que ele tem que dar esse lugar?". Mas ele não é obrigado a nada, né, se ele sentou antes que eu, que bom pra ele, né. Quando eu estava pesquisando sobre cavalheirismo, eu pensei muito nisso com relação a mim, porque várias vezes, por exemplo,
um exemplo que aconteceu recentemente, eu fui no supermercado com meu marido, e aí a gente estava com aquela cestinha do supermercado, a gente sempre vai colocando coisa, de repente a cesta fica muito pesada. E eu estava lá carregando, me matando de carregar aquela cesta, e eu fico: "Porra, mas ele tá aqui sem nada na mão e eu aqui que sou a mulher carregando a cesta e o homem sem segurar". Aí você fala assim: "Não, espera, mas por que que eu não posso segurar essa cesta?", sabe. Tipo, eu não assim, a gente talvez ele seja um pouco mais forte que eu, mas não é tão mais forte assim que ele possa ficar carregando a cesta durante horas, entendeu. Então, tipo assim, às vezes a gente também se pega, sabe. E eu também me pego às vezes nessa situação de tipo: "Puta meu, eu tô esperando do cara uma atitude só porque ele é homem, sabe. E eu tô minimizando a minha capacidade só porque eu sou uma mulher e tipo, não, a gente tem que quebrar, porque eu e você, a gente cresceu numa época em que isso era muito, assim, pelo menos pra mim foi muito martelado, do tipo: "Ah não, todo homem tem que ser cavalheiro, os homens têm que ser cavalheiros e você, né, é indefesa, você tem que casar com um homem que te salve". E aí você acaba absorvendo essas coisas, né. Então, quando você não fica atenta, você acaba se pegando nessas armadilhas. E aí você tem que justamente desconstruir e entender o que tá acontecendo ali. O que muitos homens alegam também, tipo assim, não é que eu sou gentil só com mulheres, é que normalmente as mulheres são mais fracas, e então eu preciso ajudar mais mulheres do que homens. E aí a gente de novo cai no sexismo. Porque você tá pegando um gênero e definindo que a maioria das pessoas daquele gênero são fracas, sabe. Assim como eu fiz quando eu estava no supermercado. E aí a gente tem que falar assim: "Não, isso ainda é machismo", sabe. Isso ainda é um reflexo do machismo. Então, não, é tipo, é uma mentira isso, sabe. Se tiver um homem mais fraco que eu não vou falar: "Não, mas você tem que carregar a cesta pesada mesmo, porque você é homem". Não, eu posso ir lá e tentar ajudar. Por exemplo, o seu marido é mais fraco que eu acho. Eu poderia ajudar ele a carregar a cesta do supermercado se ele tivesse pesada, sabe. Acho que é isso, a gente tentar desconstruir e fazer realmente abolir o cavalheirismo da face da terra. Vai de cada situação, assim, né, tipo, se eu sei que, por exemplo, o homem tem problema nas costas, por exemplo, tem dor nas costas, eu não vou deixar essa pessoa levar uma coisa pesada, sendo que ele tem aquele problema, então eu levo, né, eu não sou mais fraca do que ele por ser mulher, né, então a minha gentileza é não fazer ele sentir dor nas costas enquanto ele faz aquilo, né. Então acho que é de caso por caso, assim, eu ainda fico pensando se se eu se eu tô querendo me aproveitar dessa situação ou se eu acho que é um pouco de reparação histórica os homens fazerem tanta gentileza, assim, pra gente, porque, assim, de tanto por exemplo, assim, eu penso, por exemplo, muito quando eu morava em São Paulo, e eu pegava metrô, e metrô é super cheio, eu acho que é o dever do homem sim dar o banco pra mulher, porque a mulher que tá em pé, ela pode sofrer muitos assédios, né, assim, a gente já comentou aqui sobre assédios que a gente sofreu em transporte público de homem passando a mão, de homem encoxando. Então eu acho que todas as mulheres deveriam se sentar, pra gente proteger as mulheres, sabe. Então é isso que eu digo de reparação histórica, de você vê uma situação que você poderia dar um pouco de conforto para a mulher e não sei, eu não sei se eu tô sendo machista ao dizer isso, sabe, ou se eu tô querendo me aproveitar dessa situação. Eu concordo com você, porque assim, eu sinto que um cara é que a palavra não é cavalheiro, mas seria algo semelhante ao que o cavalheirismo prega. Eu sinto que esse cara é o cara justamente que ele tem a noção dos papéis sociais e das repressões sociais que as mulheres sofreram. Por exemplo, que nem você falou assim: "Ah, o cara vai deixar você sentar porque mulher que fica em pé, principalmente no metrô de São Paulo, vai ser assediada, muito provavelmente". Então, assim, esse cara, ele tem noção, entendeu, do que aconteceu, da história e de todas as coisas que acontecem com as mulheres. Ou, por exemplo, se tem um cara no metrô, e você tá de pé e o cara tá de pé, ele não vai ficar atrás de você, sabe. Ele vai tentar ficar do seu lado ou ficar em alguma posição em que ele vai encostar o mínimo possível no seu corpo, sabe. Isso pra mim seria o, entre aspas, "cavalheirismo", sabe.
Ou então, enfim, tem outras mil formas que um homem tem de mostrar que ele tem respeito por você, entendeu? Pra mim é isso, é respeito e é consciência de que existe uma desigualdade e que aquela desigualdade, ela tem que ser quebrada, as pessoas têm que ser igualadas. Então, tipo, quando ele faz isso, pra mim, ele tá demonstrando que ele tem noção dessa desigualdade e que ele tá tentando fazer a parte dele pra tentar compensar. Eu não acho que você esteja, expressando ideias machistas. Eu acho que justamente o contrário. Só que se a gente pega isso e enquadra no cavalheirismo, aí a gente tá sendo machista, porque sexista, na verdade, também. É o respeito ao próximo, é entender as necessidades do próximo, entender que elas não são as mesmas que as suas, né? A história do próximo, a história da mulher é totalmente diferente da história do homem, independente de quem seja, né? Óbvio que tem todas as intersecções, e se for um homem mais velho, um senhor idoso, é óbvio que ele vai ter que sentar, é óbvio que você vai abrir a porta para ele, é óbvio que você vai fazer todas essas gentilezas, porque é um respeito a tudo que aquela pessoa representa. Ser gentil, vamos mudar esse termo, não usar mais cavalheirismo, mas ser gentil é justamente tá incluso no pacote você se colocar no seu papel social e onde os seus privilégios entram. E onde que você pode fazer com que esses privilégios não sejam não sejam prejudiciais à pessoa que não tem tantos privilégios quanto você, sabe? Teve uma vez que eu estava no ônibus e eu estava sentada. E aí, não tinha mais lugar pra ninguém sentar, né, quem entrasse. E aí entrou uma mulher e ela estava de salto. E aí eu dei o meu lugar pra ela. E ela falou: "Não, tá tudo bem, eu não preciso sentar". Eu falei: "Não, você tá de salto, eu tô de tênis, pode sentar". E ela ficou, tipo, muito chocada, tipo, é isso que eu tô dizendo, de, tipo, você analisar caso a caso, assim, né, da realidade do que está acontecendo ao seu redor. É uma situação muito diferente, eu acho que eu nunca dei lugar pra ninguém porque estava de salto, é realmente uma coisa que eu nunca pensei. Mas o que já fizeram muito comigo é me dar lugar porque achavam que eu estava grávida. Ai, sim! Isso já fizeram muito. E uma vez o que eu fiz uma vez, na verdade, uma vez eu estava no ônibus em São Paulo e tinha uma moça muito grávida, tinha uma barriga muito grande. E cara, todo mundo sentado, olhando no celular e a moça de pé, sabe. E eu acho que ainda que era aquela vanzinha, que é ainda mais pequenininha ainda, mais confinada, assim, você fica mais, apertado ainda, do que no ônibus normal. E, nossa, aí eu lembro que eu fiquei, tipo, de pessoa a pessoa: "Então, você tem como levantar pra ela sentar?", sabe, tipo, eu nem perguntei pra ela se ela queria sentar. Eu só, tipo, falei pra alguém X, assim: "Ah, tem como você levantar pra ela sentar, pelo amor de Deus?". Aí ela falou assim: "Não, não, tá tudo bem, eu vou descer no próximo ponto". Eu falei: "Não, tá tudo bem", mas tipo, pô, a mulher com barrigão, sabe, maior peso, sei lá, normalmente tem dor no joelho também, dor no pé, e aí eu achei, enfim, um absurdo. E é isso, né, é uma questão de você também ter noção, assim. Sem contar que pra mulher grávida é muito perigoso, né, assim, qualquer empurrão, qualquer freio que acontece, ela pode sofrer um acidente que pode ser muito mais grave, né, tipo, pra uma pessoa que não é grávida, não está grávida, pode ser só um empurrão que acontece, mas pra mulher grávida pode ser super sério. Então não importa se é uma estação ou um ponto, a mulher tem que sentar, né. Eu acho legal, assim, trazer um pouco a gente de uma questão que a gente falou num episódio sobre putz, amiga, faz muito tempo, eu já esqueci qual que é o episódio, mas eu lembro que a gente tinha comentado o caso do tipo assim, de quando uma mulher e um homem vão sair, da mulher esperar que ele pague a conta. E se não pagar, ficar: "Pô, mas o cara nem pagou minha conta, que absurdo", e chegar para as amigas e reclamar que o cara nem pagou a conta. Que aí muitos homens reclamam e falam: "Pô, mas é uma forma de cavalheirismo, né". E aí, como que eu entro nessa história? Porque as próprias mulheres exigem que eu seja assim, né. Se eu não abro a porta para uma mulher passar, ela vai ficar puta comigo, se eu não, sei lá, não dou o meu lugar pra ela sentar, ela vai ficar puta comigo, né, e como que funciona? Mas eu acho que é uma questão eu concordo muito com um texto que eu li sobre cavalheirismo num blog que chama Papo de Homem, um blog muito legal inclusive, e ele fala assim: "Ué, mas então quer dizer que porque a mulher tá se colocando inferior numa dada situação, eu vou ter que pisar em cima dela? Tipo, eu sou obrigada a pisar em cima dela? Eu não posso me recusar a ser conivente com aquilo?", sabe? Eu acho que é isso, sabe, tipo, o homem reclamando das atitudes das mulheres também tem isso, tipo: "Meu, se você não concorda, só não faz. Se ela reclamar, então deixa reclamar", sabe. Não é porque isso acontece que você agora vai toda mulher você vai ter que, tipo, ser cavalheiro, pagar a conta sabe. Eu acho que é uma questão de entender
que todos nós estamos numa mudança, todos nós estamos mudando, e algumas pessoas mudaram, outras ainda não. Muito provavelmente essa mulher que reclama de que o date não pagou a conta, ela não entende muito esse conceito de cavalheirismo e o que isso envolve, entendeu? Se alguém sentar com ela, explicar, trocar uma ideia, ela vai entender. E aí ela vai provavelmente concordar. Eu tenho até amigas que têm esse mesmo pensamento de só saio com um cara que paga pra mim, só saio com um cara que tem dinheiro, só saio com um cara que me trate como uma rainha, assim, né? São pessoas que realmente não estão muito engajadas nesse tipo de discussão. Então é difícil de você querer colocar todo mundo no mesmo saco, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser desconstruída na realidade tanto do homem quanto da mulher, né? Tem que ser desconstruída essa pressão que a mulher coloca no homem, de que ele tem que ser bem-sucedido financeiramente, de que ele tem que pagar tudo, de que ele tem que prover, de que ele tem que pagar as contas da casa, e tem que ser desconstruída. E isso faz mal para os dois, né? Assim, o homem tá nessa pressão tão grande que ele fica doente, né? Emocionalmente, às vezes até fisicamente, psicologicamente, eu quis dizer. E para a mulher, ela fica se colocando abaixo, né? Quando ela exige isso dos homens, ela se coloca no patamar abaixo e coloca o homem muito mais no controle do relacionamento do que ela, né? E aí o homem se vê no direito, voltando ao que a gente discutiu no começo, o homem se vê no direito de cobrar por isso, né? Eu tô te dando tudo, eu tô te dando o mundo e você não tá me dando nada em retorno, então isso me dá o direito de ser violento com você, de te largar, sei lá, de trair você porque você não tá correspondendo, né? Eu tô lembrando muito da situação que acontece com 2 personagens da série, Big Little Lies, que eu assisti. Sua recomendação. E eu tô lembrando muito porque, assim, é um relacionamento entre os personagens a Nicole Kidman Nicole e o cara Kidman. que eu e o cara Alexander Zvravzravs, é um nome muito complexo pra falar sobre o nome dele. E eles têm um relacionamento realmente de abuso, tipo, é claro, a série não deixa nenhuma dúvida. Mas o que me chamou a atenção, relacionando um pouco com o que a gente tá falando aqui hoje, é que ele é um cara mega cavalheiro. Ele é mega cavalheiro. Ele, tipo, elogia ela, dá presente pra ela, paga tudo pra ela, tipo, meu, sabe, ele ajoelha nos pés dela em certos momentos. Só que os momentos em que ele se transforma no monstro, né, é justamente quando ela não corresponde ao cavalheirismo, né, é quando ela rebate. Toda vez que ela rebate ele, alguma coisa que ele fala, o que é normal, todo mundo, gente, casais brigam. Só que é uma briga em que, tipo, é uma discussão que, sei lá, você cresce com aquela discussão, mas quando ela discutia, quando ela rebatia algum argumento dele, ele se transformava num monstro, sabe, ele você não reconhecia ele mais. Então eu acho que é uma exemplificação muito clara do que a gente falou no começo do episódio, sabe, que a mesma pessoa que é mega cavalheiro, que é mega, pratica o sexismo benevolente, é o cara que tem muita facilidade pra ser hostil, sabe, quando ele percebe que a outra pessoa não está fazendo o papel que ele gostaria que a pessoa fizesse. Então acho que é isso, sabe, esse que é o grande perigo do cavalheirismo, sabe, de novo, porque ele esconde muita coisa. É até bizarro dizer, é como se o médico e o monstro estivessem na mesma pessoa, né. E é isso, nesse blog de novo do Papo de Homem, ele fala assim: sim, o mesmo cara que vai te trazer flores é o cara que vai bater em você, se você responder não, sei lá, pra ele, responder que não quer alguma coisa. Então, sim, essas são as mesmas pessoas, elas não são pessoas diferentes. Então acho que isso que é o que a gente tem que sempre refletir, sabe, o quanto que a gente tá perpetuando esse tipo de atitude. E também corroborando, é uma forma de você, né, dizer que tá certo, né, quando você fala que: "Ah, não, tem que ser cavalheiro mesmo". Tô falando isso tanto pras mulheres quanto para os homens, tá. Esse exemplo que você trouxe perfeito esses 2 personagens, eles foram muito bem desenvolvidos, assim. Esse casal é o casal perfeito, né, que todo mundo que tá ao redor deles falam: "Ai, eu queria ser apaixonado igual vocês, queria que meu marido me tratasse tão bem quanto você me trata". Até a relação sexual deles é muito invejada, né, que eles transam muito e ela fala muito sobre isso e ela aparece com marcas, eles acham que é marca de relação sexual e não, né, ela tá sendo violentada, né. Esse casal é perfeito, assim, em relação a um exemplo do que é um relacionamento abusivo e do como isso pode de como os pequenos
pequenas coisas do dia podem avançar pra uma coisa muito séria, assim, né. Quanto mais os episódios evoluem, pior fica a violência, né, que ela sofre. Acho importante também a gente falar que não é que ele se transforma num monstro, né, ele continua sendo a mesma pessoa, ele é doente psicologicamente, né, ele tem provavelmente, né, eu não sou psicóloga dele, mas ele provavelmente tem bipolaridade, então é importante a gente tirar esse estigma de monstro, né, porque é a mesma pessoa. Porque os extremos deles são muito extremos, né, mas eu acho que também existem pessoas em que elas não necessariamente têm algum transtorno psicológico, mas elas cometem tanto a violência quanto o cavalheirismo, sabe, Sim. numa escala menor, digamos assim, não, por exemplo, não com a violência física, mas bem provavelmente com a violência verbal, sabe. Eu acho que existem vários níveis, né, e realmente na série eles fizeram personagens muito todos os personagens dessa série são bem complexos, né. E esse casal também tá incluso. Mas eu acho que é isso, a gente tentar entender o que a famosa desconstrução, né, Ju, e trazendo, assim, todas as coisas que podem vir junto com essas coisas que parecem positivas, essas atitudes que parecem positivas, tudo que ela traz por trás, todos os conceitos por trás daquilo, tudo que ela pode trazer de negativo às vezes, o que ela significa, quais são os símbolos que ela, né, tipo, define e tal. E agora falando um pouco das mulheres também, uma coisa que as pessoas costumam falar bastante também é que o cavalheirismo seria parte do machismo que convém às mulheres. Então, assim, nós somos feministas. E aí a gente fala assim, não, os direitos iguais para todos. Só que aí quando um cara vai lá e paga a nossa conta do jantar, se a gente sai num date com um cara, ele paga a conta pro jantar, a gente não vai reclamar, sabe? Porque essa é a parte do machismo que convém pra gente, mas a parte do machismo que não nos convém, a gente combate. E eu acho que é justamente isso que eu não concordo também. Se não é pra ter o lado negativo do machismo, eu também não quero o lado positivo. Eu não quero machismo at all, sabe? Eu abro mão da conta paga, eu abro mão da porta aberta pra mim passar, eu abro mão da cadeira, eu abro mão de tudo isso pra que em troca as mulheres parem de morrer, de serem assassinadas, e mulheres parem de ser violentadas, e mulheres parem de serem estupradas, de serem inferiorizadas, por um salário igual entre homens e mulheres. Eu troco facilmente. E você, Ju? Nossa, eu posso tatuar isso? É que é engraçado, né, quando você tenta ver: "Nossa, o que as mulheres ganham com o machismo?". É um peso muito desigual, né, o que a gente tá ganhando? Nossa, um restaurante de R$100 pago, foda-se R$100, sabe. Eu dou R$100 pra você se você quiser. Eu faço uma vaquinha pra você. A mulher ganha muito pouco com o machismo, né. É injusto dizer que a gente ganha até alguma coisa, porque se a gente ganha restaurante pago e um lugar no metrô, é 0,1% comparado com o tanto que a gente sofre por causa do machismo, né. Nossa, é até uma ofensa a pessoa falar isso, né, tipo: "Ah, a parte de cavalheirismo é a parte que convém para as mulheres, o machismo". Você fala: "Você não tá entendendo, a gente troca fácil". Eu tô lembrando muito de um vídeo da Mayra Medeiros, que ela tá respondendo comentários de pessoas, sei lá, de haters ou algo parecido, e aí tem uma pessoa que vira e fala assim, ou ela tá comentando isso, eu não lembro muito com muita clareza, mas eu achei engraçado o exemplo que ela trouxe, que a pessoa fala assim: "Ah, a pessoa é feminista, quer direitos iguais, mas poxa, na hora que o navio tá afundando, o que você escuta? Que tem que sair mulheres e crianças primeiro. Olha só como não existe, não é tão horrível assim". Mas amigo, quer dizer que se eu estiver em um navio e o navio afundar, eu vou ser salva e você não. Tipo, mas eu troco, pode você ser salvo nessa ocasião, em troca eu quero manter minha integridade, ter salários iguais, direitos iguais, tudo igual do resto. No navio, beleza, a pessoa te salva, eu dou meu lugar pra você, sabe? Como Quantos assim? navios você entra na sua vida, né. Que nem você falou agora há pouco que algumas das suas amigas esperam, tipo, que no date o cara pague a conta, ou então esperam nos caras que vão se relacionar pessoas que, sei lá, sejam bem-sucedidas, tenham dinheiro pra sustentar elas e tudo mais. É muito complicado a gente pensar que afeto é algo que dá pra comprar, sabe, assim, com dinheiro ou com gestos de gentileza, né, ou cavalheirismos e etcétera. É muito complicado você pensar nisso, né, porque
Pô, você quer ficar com uma pessoa que tá com você por causa do dinheiro que você tem, ou porque você abre uma porta pra ela, e não que goste de você pelo que você é, sabe. Eu não sei, né. Ou então uma pessoa você quer estar com uma pessoa que se ache muito inferior a você e que ache que não pode contribuir com nada, né, tipo, nem financeiramente pra nada, né, nenhum plano ou nenhuma nada que vai fazer com você, ou então algo ou que uma pessoa que vai depender de você pra tudo na vida. Eu acho que, assim, todo esse desbalanço é uma coisa muito complicada. Eu, pelo menos, assim, eu não sei se eu ia querer estar numa relação assim, sabe. E puxando também uma questão, tipo, do sugar daddy, que também a Mayra Medeiros comenta nos vídeos dela, que isso nada mais é que o cara que paga pra poder ter o afeto, né, de uma mulher. Normalmente mais nova. Então, tipo assim, é muito complicado você trocar afeto, que é algo, digamos, subjetivo, mais relacionado às emoções, com dinheiro, que é algo que você troca serviços, troca, sei lá, produtos, né, coisas concretas. É muito difícil você comprar emoções, sabe, das pessoas. E aí, acho que é isso, né, tentando fazer um paralelo aí com o cavalheirismo, né, que seriam ações e um pouco também da questão do dinheiro e tal. Eu vou bater de novo da tecla da pressão que isso traz para os homens, né. Eu vi um documentário que se chama Happy na Netflix, que mostra, eu já falei sobre ele aqui, eu acho, que mostra como os homens estão tão cansados isso aconteceu no Japão. Os homens são tão cansados de trabalhar e ter que cuidar desse aspecto da vida de tipo, a responsabilidade é tão forte, né, que os homens, estão morrendo de cansaço no Japão. Tipo, eles caem duro de cansaço, têm ataque cardíaco, sabe. E essa pressão não é justa também, né. Eu acho que a partir do momento que você tem um relacionamento e você tem a sua própria vida e a outra pessoa tem a própria vida, e juntos vocês decidem que, sei lá, a mulher vai ficar em casa, porque ela vai cuidar da casa, vai cuidar da família. Aí eu acho que a perspectiva é outra. Agora, quando você se interessa por uma pessoa só por conta da vida que ela vai te proporcionar, não porque você gosta daquela pessoa, porque você ama aquela pessoa te respeita, aí é que chega o problema, né. E falando um pouco sobre o sugar daddy também que você mencionou, isso me lembra muito sobre idadismo, né, que não só o homem está comprando afeto, como você mencionou, ele tá comprando afeto de uma pessoa mais nova, né, de uma mulher mais nova. E como isso é sexista e como isso, mostra como a sociedade ela é gentil com a mulher até um certo momento, né. Ela lembra a mulher é vista só até um certo momento. A gente vai fazer um episódio sobre idadismo ainda. Nossa, você arrasou. Porque é isso, né, os homens são gentis com mulheres novas, são gentis com mulheres que têm o padrão de beleza, né, mais aceitável pela sociedade, né. Se é uma mulher que é, tipo, uma mulher pobre, por exemplo, se é por exemplo, a faxineira do seu trabalho, você não acha que ela é fraca o suficiente pra fazer faxina o dia inteiro, pra fazer trabalho pesado o dia inteiro. Mas a sua vizinha, que é bonitona, aí você fala assim: "Ah, mas coitadinha, eu vou ajudar ela nas compras porque ela é uma mulher, ela é fraca", sabe. O quanto que isso também tem a ver com classe social, tem a ver com cor de pele, tipo assim, é muito seletivo essa gentileza, sabe. E aí por isso que é a nossa crítica com relação ao cavalheirismo, eu acho, né, Ju. Nossa, você arrasou. Também a questão do idadismo, sim, total, cara, tipo, a gente sabe sim que pessoas mais velhas precisam têm lugar preferencial no transporte público. Mas, cara, quantas vezes eu já vi homem, sabe, fingindo que estava dormindo pra não dar lugar pra senhorinha do ônibus. Então, tipo assim, o seu cavalheirismo vai até onde também, né, tem isso. Queria mencionar também, você falou sobre a cor da pele e sobre classe social, e também as mulheres gordas também, elas sofrem muito com isso, né, do tipo, o cavalheirismo não chega nelas também, né. Eu não sei, eu acho, né, eu tô aqui muito longe do meu lugar de fala, mas eu gostaria também de ter uma convidada aqui pra gente falar sobre gordofobia e a gente discutir um pouco mais sobre isso, porque não me afeta, mas é uma coisa que eu leio e observo que seja uma realidade, né, das mulheres gordas. Também não é meu lugar de fala, mas também, assim, existe uma questão da masculinidade tóxica nesse sentido muito forte, que
eu vejo, né, tipo, de amigos fazendo, zoando da cara do amigo que, sei lá, fez uma gentileza pra uma menina gorda, sabe. Como se isso fosse motivo pra piada, sabe. Ou então mesmo, eu não sei se você vai lembrar dessa coisa horrorosa que aconteceu há muitos anos atrás, numa faculdade, não lembro qual faculdade foi, em que no trote da faculdade, ou na festa do trote, alguma coisa assim, eles tinham uma brincadeira que eles tinham que, tipo, montar nas meninas gordas, tipo, fazer tipo cavalinho nas meninas gordas, e em quem fizesse na menina mais gorda ganhava alguma coisa. Tipo assim, ganhava competição entre os caras. Tipo assim, nossa, a que ponto chegamos, sabe? Tipo, enfim, a gente realmente precisava trazer Reduzindo essa mulher a um animal, né. isso, e aí trazendo uma brincadeira que, tipo, cara, a minha incredulidade, assim, é não só, tipo, a situação em si é bizarra, assim, porque que tem a ver, sabe. E também, assim, o quanto de gente foi conivente com aquela brincadeira, sabe, a ponto de, tipo, ter um grupinho fazendo, tipo, gente, não teve um cara que foi e falou assim: Galera, zoado isso, hein". Tipo, nossa, nada a ver, que caída essa brincadeira, não tem nada a ver, nem vamos fazer. Não teve um ser humano que falou isso, não é possível, sabe. Isso é uma coisa que eu reflito muito sobre esse comportamento de manada dos homens, né, não só dos homens, né, do ser humano é muito assim, de ser aceito no grupo e para ser aceito no grupo, ele vai rir daquilo, ele vai ser conivente com aquilo pra deixar, né, tipo, essa situação que você tá falando, por exemplo, as pessoas são novas na faculdade, querem fazer amizade, querem ser aceitas, então vai deixar passar. E não é pra deixar passar, a gente não é uma nada, né, a gente é ser humano, a gente precisa cuidar um do outro, né. A gente não tá caçando na natureza, né. A gente tem o nosso lado animal, mas a gente já é uma sociedade, sabe. A gente já consegue olhar para o outro e identificar quais são, né, as implicações de ser uma pessoa diferente, etcétera. Eu ia trazer uma referência aqui de um podcast que eles também têm uma página no Instagram. Eles que vieram falar com a gente, eu acabei dando uma olhadinha no Insta, escutei o podcast deles, achei bem interessante. Eles se chamam Ponto de Partilha. No primeiro episódio dele, eles falam bastante coisa legal, muita coisa legal, principalmente pro público masculino. E uma coisa que eles falaram foi com relação a você, tipo, tá numa rodinha de conversa e você simplesmente concordar com alguma coisa, ou não falar nada, mesmo ficar em silêncio, o que a gente sabe quando você fica em silêncio, você está sendo conivente com aquilo, sendo que são coisas que não têm nada a ver, sabe, tipo, são piadas misóginas ou racistas ou homofóbicas, e o quanto que as pessoas todo mundo, todos nós temos o poder de simplesmente a gente pode se afastar dessas pessoas, sabe. A gente claro, o ideal é que a gente pudesse, rebater esses argumentos e mostrar como a pessoa tá errada, mas assim, também ficar lá e fingir que tá gostando e fingir que tudo bem, também não é legal, sabe. Então, tipo, pelo menos se afastar e não precisa ficar em volta de pessoas desse tipo. Eu achei muito legal isso que eles falaram. Também falaram dessa questão de nós sermos bichos, mas somos sociedade, então a gente não precisa mais, a gente não precisa fingir que não existe machismo ou que existe uma relação durante muitos anos existiu uma relação de superioridade masculina muito forte que, enfim, trouxe várias consequências negativas para a sociedade e tal. É muito interessante, sabe, ver esse tipo de coisa, sabe. Isso pra mim é um gesto muito mais gentil com as mulheres do que abrir a porta, sabe. Eu acho que é isso, de você reconhecer e compartilhar mesmo, falar para os outros caras, falar: "Cara, não tem muito a ver isso que você tá falando, sabe. Não tem muito a ver essa brincadeira, não tem muito a ver esse discurso seu é meio racista, é meio misógino, é meio homofóbico", enfim. Sei lá, eu sinto às vezes que os homens eles se colocaram nessa posição de cavaleiro até entre eles mesmos, sabe, que eles não podem nem rebater entre eles as piadas, assim, sabe. Muito legal esse posicionamento de você não precisa ser amigo desse tipo de gente, né, esse tipinho. Mas o problema é quando você ama aquela pessoa, né. E isso aconteceu bastante comigo e continua acontecendo, que eu tenho muitos amigos homens, né. Um deles, ele é bem ele tem umas atitudes bem machistas, assim, mas ele é o tipo de pessoa que é aberta a ouvir, sabe. Tanto que a gente já teve várias discussões sobre, por exemplo, teve um dia que ele fez uma piada transfóbica e aí eu falei: "Ah, não, não é legal".
E aí ele falou, você pode me explicar? Porque eu não sei. Eu não sou trans, não estaria no meu lugar de fala mais uma vez, porém, era eu e ele naquela situação, né? O que eu posso fazer? Não poderia ligar pra uma pessoa e falar, então, eu tenho aqui uma pessoa que tá querendo tirar umas dúvidas sobre trans, você pode me ajudar? Então eu tive que ter um discurso assim, tive que explicar pra ele, e ele entendeu, e espero que não tenha feito mais piadas trans em relação a isso. Porém, eu tenho um outro amigo que ele também é machista faz muitos anos, que ele tem esse tipo de comportamento. Ele não acho que ele tenha melhorado em momento algum. Ano passado eu tomei a decisão de me afastar. E é muito doloroso, assim, foi muito doloroso pra mim, porque ele é um amigo de anos, assim. Só que chegou uma hora que você fala: "Não tá fazendo efeito, né, a minha presença ao redor dessa pessoa não está fazendo efeito, ele não está mudando, não está evoluindo", então eu cheguei no meu limite, depois de, sei lá, 5, 6 anos, eu cheguei no meu limite e falei: "Tá, eu preciso me afastar dessa pessoa". Então, não é tão fácil você dizer você ter esse tipo de atitude quando você ama a pessoa, né, mas é necessário às vezes, né. Também aquela questão, né, Ju, do meme, né, do troco por outros. E os amigos, troco por outros. Questão de você também achar pessoas que têm a mesma vibe que você, que pensam, têm ideias parecidas e também, assim, a gente muda na vida, né. A gente tá trazendo aqui a questão de, temos amigos machistas e nos afastamos. Mas isso pode ser com relação a outras coisas, assim, teve uma época que eu gostava de anime, tinha amigos que gostavam de anime, e aí com o tempo eu fui me afastando, porque eu comecei a gostar de outras coisas e não só anime. E eles continuaram gostando muito de anime, e tudo bem, sabe, é uma questão de você é normal, assim, eu acho que esse ciclo de afastar e se aproximar de pessoas que têm mais a ver com você em certos momentos da vida, eu acho que é normal. Agora eu acho que a questão né, dos preconceitos todos, é isso assim, de você não precisa engolir só porque pra ser legal, sabe. A mina também não precisa engolir um cara que tá sendo cavalheiro só porque, sabe, não. Se você não quer ficar com o cara, não fica, sabe. Não é porque ele pagou a conta. E o cara também não precisa pisar na menina só porque ela acha que ele tem que ser cavalheiro, e aí ele vai lá e vai tipo: "Ah, beleza, então eu vou te tratar inferior porque você quer ser tratado inferior como inferior". Então, tipo, é isso, sabe, de você saber seus valores e não vendê-los tão facilmente assim, né. Pra finalizar, a gente podia deixar uma lista, assim, né, bullet points. O que eu posso fazer para não confundir cavalheirismo com gentileza, né. Eu acho que o primeiro passo é você entender os papéis, né, o papel do homem e o papel da mulher dentro do cavalheirismo e entender o porquê que isso é sexista, e o porquê e de que maneira isso te afetaria negativamente, né. Total, e se você não sabe o que é sexista, o que é o sexismo, também pode escutar o podcast que a gente falou mais sobre isso, mas basicamente é o que a gente explicou aqui, né, rapidamente, que são, funções que a gente agrega a certo gênero, né, e exige daquela pessoa coisas só porque ela é mulher ou só porque ela é homem, né, basicamente. Uma outra coisa que eu também queria trazer, Ju, que eu achei muito interessante, no mesma matéria do Papo de Homem, quem escreveu a matéria ele chama Alex Castro, e ele fala que faz um exercício com a esposa dele que é a seguinte, pra saber se ele tá sendo gentil ou se ele tá sendo cavalheiro. Então, toda vez que ele tem alguma atitude que ele considera gentil, ele para e pensa assim: "Espera aí, mas se ela fosse o Toninho Bombadão, eu faria essa mesma coisa?" Quem Porque que é Toninho Bombadão, bicho? então, no caso deles funciona porque eles são um casal heterossexual, mas eu fiquei pensando, né, dependendo do casal, o Toninho Bombadão eu faria umas gentilezas, né. Mas olha só. Mas assim, aquele ato que ele tá fazendo pra uma mulher, se fosse um homem no lugar daquela mulher, ele estaria fazendo a mesma coisa, sabe? No caso de um homem heterossexual. É isso, se a sua resposta for sim, então beleza, então você só tá sendo gentil mesmo. Agora se a resposta for não, então você tá sendo um cavalheiro, e como a gente sabe não é uma coisa legal. Então assim, aí tá na hora de você parar e rever a sua atitude, falar: "Puta, mas por que eu faço isso pra ela e não faria pra um homem? Qual é a minha intenção? Eu quero me aproximar dela desse jeito? É assim que a gente tem que se relacionar?" E aí se desconstruir, né, tipo, é a famosa reflexão. Eu acho que a reflexão também pode ser: eu estou esperando alguma coisa em troca por fazer isso para essa pessoa?
Porque se você estiver fazendo, não é gentileza, né? Mas sim, é isso, amiga, porque acho que qualquer coisa, né? Eu não sei. Eu sinto que não só num relacionamento amoroso, mas relacionamento de amizade, de família. Sempre que você faz alguma coisa esperando algo em troca necessariamente, é complicado, né? Porque você tá criando uma expectativa em cima da pessoa que, se ela não te responder, vai ser ruim pra todo mundo. Então, eu acho que assim. É isso, é exatamente isso que você falou, assim, né? Tipo, você tá esperando algo em troca, né? Tipo, o que que é essa coisa? E por que você tá esperando dessa pessoa? Será que não é mais fácil você falar que você quer, ao invés de ficar fazendo gentileza atrás de gentileza, esperando vir aquela coisa que talvez nunca venha, né? Outra coisa que eu considero mais legal do que ser cavalheiro, você falou uma vez pra mim, eu não sei se foi no programa ou se foi fora dos microfones. De tipo assim, você tá numa fila e você tava com seu marido, e o seu marido tava muito próximo da menina que tava na frente de vocês. E você falou: "Ah, putz, se afasta um pouco, vem mais pra cá pro meu lado, não precisa ficar tão em cima dela assim". Tipo, claro, né, seu marido é uma pessoa, um anjo de pessoa. Mas assim, você que é um homem, se você tá num espaço público onde tem uma mulher, você precisa ficar muito perto dela, sabe? Se você tem espaço suficiente, e ainda mais por ser mulher, não precisa ficar em cima, sabe? Ou outra coisa que eu acho muito legal, que nós mulheres já fazemos muito, mas eu não sei como que é pros homens. É até uma dúvida que eu tenho. Sempre que a gente tá num lugar em que a gente vê uma mulher sozinha ou em uma situação vulnerável, digamos assim, bêbada, vai, que nem a gente comentou num episódio que a gente viu uma menina que tava muito, muito, muito bêbada na balada. Você fica de olho pra saber, só pra perceber o movimento em volta dela, quem que tá em cima, se são amigos, se é alguém que ela conhece, sabe, se é alguém que ela não conhece se aproximou dela pra falar alguma coisa e você viu nitidamente na cara dela que ela tá desconfortável. Eu acho que é isso, a gente se cuidar uma da outra, né? E no caso dos homens também, ajudar a gente é algo legal, assim. Mas só outro exemplo que eu acho legal também dar. Se você tá andando na rua, à noite principalmente, no Brasil, aqui é mais tranquilo, mas no Brasil principalmente, tem duas coisas que aliviam uma mulher quando estão andando na rua sozinha à noite. Uma é olhar pra trás e ver que quem tá atrás dela é uma outra mulher. Isso é um alívio que não tem igual. Outra coisa que alivia muito quando a gente tá andando na rua sozinha é quando a pessoa que tá atrás de você muda de calçada, sabe? E aí, tipo, se for um homem principalmente, sabe? Se você puder mudar de calçada, muda de calçada, porque isso vai dar um alívio pra essa mulher que você não tá entendendo. Vale você, ouvinte, ouvir todos os episódios de Dicionário Feminista e entender todas as repressões que a gente passa, e a gente vai ter ainda mais coisa pra falar pra sempre, acho que vai demorar pra gente não sofrer nenhuma repressão, pra você entender o que você pode reduzir, né, assim, a gente tá falando de exemplos práticos agora que vem à nossa cabeça, mas em cada episódio a gente fala sobre tanta coisa, e aí eu acho que é interessante você pensar em como você pode contribuir pra que isso não aconteça mais e contribuir, às vezes, de uma forma que você não precisa de recompensa, né? De novo, eu tô falando sobre isso. Tipo, você não precisa de uma medalha de, nossa, você é maravilhoso, você se afastou de mim, você é maravilhoso, você é, assim, agradeço muito, assim, por todas as atitudes que você colocar uma mulher em primeiro lugar, você colocá-la como prioridade de cuidado, assim, né? Porque as mulheres precisam muito do cuidado dos homens com o tipo de sociedade que a gente vive. Mas se você quer ser um aliado do feminismo, você também não pode ficar esperando que todo mundo vai passar a mão na sua cabeça o tempo todo dizendo: parabéns, homem, você está ajudando as mulheres. É tipo, é só a sua obrigação, desculpa te dizer. A gente não vai dar biscoito pra quem fizer essas coisas que a gente tá fazendo. Mas a Ju falou tudo, realmente. Tipo, é você ir ouvindo e entendendo, sabe? Tipo, cara, dividir uma conta, é sério, dividir uma conta no primeiro date é uma coisa que eu ia gostar pra caralho, assim, sabe? Tipo, eu não ia me incomodar. E mesmo se, assim, se eu insistir de dividir, aceitar numa boa, sabe? Tipo, porque eu não vou me oferecer pra dividir se eu não realmente estiver querendo. Enfim, acho que é isso, sabe? De, tipo, ouvir, entender o que a gente tem pra falar, não inferiorizar a gente, não achar que a gente tá falando besteira ou ridicularizar nossos discursos ou coisas do tipo. É isso, acho que é só ser um aliado legal. Isso aí, arrasou.
Acho que com essa conversa a gente conseguiu responder bem a pergunta do Edgar, né? Se você tem algum termo que quer muito que a gente explique aqui no podcast, você pode fazer como Edgar e encontrar a gente lá no Anchor. Esse é um aplicativo que te conecta com os criadores de vários podcasts e permite que a gente converse por mensagens de áudio. Então corre lá e já manda pra gente a sua sugestão, críticas ou histórias. Você também pode falar com a gente lá no Instagram, @dicionariofeministapod, no e-mail dicionariofeministapodcast@gmail.com ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. Lembrando que a biblioteca está fechada, eu e a Ju estamos cada uma nas suas respectivas casas, morrendo de saudade uma da outra, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior. Muito triste, meu Deus. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau!